Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Vocês me ouviram? Deu tudo certo? Eu vou desligar o meu ventilador que eu acho que vai diminuir o ruído, tá bom, gente? Peraí. Eu não sei como está aí na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo tá uns 34 graus. Então eu tava com o ventilador ligado aqui, mas já desliguei para não ficar muito barulho. Boa noite a todos, então. Vamos aproveitar então que tá todo mundo escrevendo aqui no chat. Escreve aqui de onde você está falando esta noite, por gentileza. A gente já aproveita para testar o chat. Me fala de onde vocês estão teclando. Olha só, tem pessoal de Portugal, pessoal de vários lugares. Olha, Estados Unidos. Que legal, gente. Muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos aqui a esta aula. Espero conseguir fazer uma aula muito legal aqui sobre organização para vocês. Meu nome é Thais Godinho. Nós temos uma hora para esta aula, tá? Então eu vou tentar ser bem restrita aqui no tempo. E o que esse webinar vai fazer, gente, é uma introdução aos principais conceitos relacionados a uma vida organizada. Então, a gente vai entender o que é ter uma vida organizada e vai começar a desenhar um caminho para se organizar ou melhorar o seu processo de organização pessoal, caso você já se considere uma pessoa organizada. Então, seja você iniciante, seja você iniciado, esta aula aqui é para você. A gente está usando aqui uma ferramenta chamada Zoom. Você pode interagir comigo e com outros participantes através dessa caixa de chat, tá? Essa é a maneira de interagir por aqui. Não tem condições a gente abrir o áudio para todo mundo falar, porque senão a gente não consegue terminar a aula. Então foi a maneira como eu escolhi fazer. A gente vai ter uma hora de webinar. Eu pretendo falar durante 45 ou no máximo 50 minutos, e então abrir espaço para perguntas, e aí você pode me enviar. Aí, se você quiser me enviar pergunta, eu vou pedir para você clicar numa caixinha que chama Q e A, que é de questões, questions and answers, né, em inglês, para você enviar perguntas. E aí, ao final do webinar, nesse momentinho final, eu vou abrir essa caixinha, vou ver as perguntas, e aí vou responder as que der tempo nesse nosso espaço de tempo, até para a gente terminar no nosso horário, tá? Eu vou responder essas dúvidas, então, tentarei responder todas dentro do possível, tá bom, gente? Então, vamos lá. Meu nome é Thais Godinho e eu criei o blog Vida Organizada em 2006 porque naquela época eu sou publicitária por formação, né? Como alguns de vocês já devem conhecer um pouco da minha história. E naquela época eu tinha muita dificuldade assim com a organização, não apenas a minha. Eu até gostava de organização, não me considerava uma pessoa super organizada, mas eu gostava do assunto. Mas naquela época eu comecei a interagir mais com a equipe. Eu ganhei fui promovida ao meu primeiro cargo, né, de gestão, então eu virei coordenadora de projetos da agência que eu trabalhava e eu comecei a ter que lidar com pessoas e prazos e pedir coisas para os outros. E foi aí que eu vi essa dificuldade que existia, né, de lidar com a produtividade de outras pessoas. E daí, naquele momento, eu comecei a procurar algumas dicas para poder ajudar as pessoas com relação à produtividade delas. Comecei a procurar dicas, e as dicas que eu fui encontrando e implementando, eu fiquei, assim, eu tive resultados super bons. Foi a época que eu conheci o método GTD também, e, e aí foi quando eu resolvi criar o blog para compartilhar essas dicas, né? Compartilhar sempre foi muito natural para mim. Eu já tive outros blogs antes do Vida Organizada, então era um meio que eu considerava natural de compartilhar coisas, né? E o que eu não esperava é que criar esse blog com o tempo fosse delinear tanto assim a minha vida profissional, porque com o passar do tempo eu fui vendo que eu realmente tinha um propósito com aquilo, né? Eu entendi que eu queria ajudar as pessoas a se tornarem mais organizadas, eu já fazia aquilo com o blog, eu comecei a fazer aquilo com os meus amigos, com familiares, eu percebi que eu adorava fazer aquilo. Então eu comecei a me especializar para em algum momento da minha vida fazer essa transição para trabalhar com isso.
Então foi um período muito especial da minha vida, de muito aprendizado, não que hoje não seja, continua sendo cada vez mais intenso, eu acho, mas naquela época foi muito importante. E aí eu criei o blog começou a crescer e chegou um momento que eu realmente quis escolher, né, se eu continuava trabalhando na minha área, que eu adoro, né, publicidade, marketing digital, ou se eu trabalhava com organização e produtividade. E aí, em um determinado momento, eu tive essa transição, digamos assim, e aí comecei a trabalhar exclusivamente com vida organizada e também com o GTD, né? Alguns de vocês, eu vi aqui que me conhecem pelo trabalho com o GTD. Obrigada, viu, por terem feito esses comentários. Então, como eu falei para vocês, o Vida Organizada, ele começou com um blog e aos poucos foi se desenhando como uma empresa. E hoje eu digo que ele é um processo educacional, porque quando a gente fala em criação de conteúdo, eu não crio conteúdo para entretenimento, apesar de achar isso super legal. Eu não tenho, digamos assim, tanto talento para entretenimento. O meu talento é mais educacional, eu diria. Então, eu vejo que ele tem esse viés. Mesmo o conteúdo que é postado no blog, que é postado no YouTube, essas aulas, né, são aulas, é um conteúdo educacional, é para ensinar realmente as pessoas a implementarem o hábito da organização e, com isso, fazer com que elas tenham mais qualidade de vida. E eu também vejo que o que eu ensino com vida organizada não é uma coisa que a gente vê todo mundo fazendo, vai muito na contramão do mercado. Então eu entendo que hoje a gente está mudando um pouco o mercado, assim, modéstia à parte, porque toda vez que eu vou prestar algum serviço em alguma empresa, ou vou fazer um serviço com alguma pessoa, ou com os meus alunos, ou com os leitores do blog, eu vejo a importância que a gente tem nesse caminho, né, de ir na contramão de algumas questões. E o que a gente pensa realmente é no longo prazo, não é no imediato. Eu acho que essas transformações que eu quero ver através do Vida Organizada, eu não vou ver em vida. Vão ser feitas lá na frente, é uma construção que a gente vai fazendo e que aí outras pessoas que aprenderem com isso, então para outras pessoas aprenderem com isso, eu sei que é uma construção que leva anos, tá bom? Então, toda essa parte educacional se expressa no conteúdo que é postado, como eu comentei com vocês nos diversos canais, e também nos cursos. E o que financia essa produção de conteúdo, até essa aula aqui de hoje, que é uma aula gratuita, é financiada por serviços e cursos diversos que a gente tem, tá? Só para contextualizar para vocês o que é a Vida Organizada, para quem está chegando aqui agora. Onde está aqui o negócio para mudar de slide? Será que eu consigo? Vamos ver. Epa, foi! Eu estou me acostumando também, porque eu estou com outro computador que não é o meu aqui, fazendo isso. Peço desculpas pelos imprevistos, gente. Vamos lá. Então, olha só. Eu falei para vocês que eu comecei trabalhando com publicidade, eu sempre trabalhei muito com criatividade, acho que desde criança esse foi o valor mais forte que eu já tive, que eu tenho na minha vida. Então, vou contar um pouquinho para vocês a minha história de trabalho ao longo da vida. E eu tive alguns desafios que eu falei assim, puxa vida, isso aqui está acontecendo e eu preciso resolver, né? Então, quando eu fui promovida a coordenadora de projetos na agência que eu trabalhava, tinha uma equipe, né, de 12 pessoas e eu percebia algumas questões. Por exemplo, não sei se tem alguém da área de comunicação aqui, se tiver, coloca no chat, tá? Para eu saber. Mas a grande questão é que o pessoal entrava tarde e saía tarde. Então, não sei se vocês também têm essa realidade aí com vocês, mas eu chegava super cedo, porque eu era coordenadora, queria mostrar serviço, aquela coisa. E eu chegava, sei lá, 8 horas da manhã, o pessoal começava a chegar 10h30, 11 horas, mas também ia até 9 horas da noite para mais. Então, se eu quisesse trabalhar das 8 às 6, eu era vista como um ET, porque eu queria sair no horário, mesmo que eu já tivesse terminado o que eu tinha para fazer. Então, isso era um problema para mim, eu achava isso esquisito. A outra coisa, eu também percebia que o pessoal perdia muito tempo com algumas coisas, tipo assim, talvez você se reconheça nisso. Eu sabia que eu perdia tempo também, então eu chegava de manhã, eu sou uma pessoa que, se eu começo a trabalhar bem cedo, lá pelas 9h30, 10 horas, eu já tô num ritmo legal. Mas se eu chegasse, por exemplo, para começar a trabalhar às 9, até às 11 eu ainda tava meio pegando no tranco, sabe? Tava lá tomando café, realmente pegando no tranco. Então eu via que tinha muita perda de tempo também. Eu sei que são N motivos, né? Tem gente que trabalha melhor em alguns horários que outros, mas eu via que tinha muita perda de tempo
e aí chegava num momento, no meio da tarde, todo mundo queria focar e trabalhar muito, e daí ia a noite adentro, como se isso fosse muito legal, né? Então, sei lá. Bom, às vezes eu via que tinha, então, uma certa ociosidade ali durante o dia, e quando chegava mais pro final do dia, todo mundo começava a trabalhar de fato, dando a impressão que era muito trabalho, e eu sei que é muito trabalho, mas eu também via que tinha muita perda de tempo. A outra coisa também é que eu sentia que eu estava sempre correndo atrás do rabo, sabe? Era tipo assim, era sempre coisa urgente, nunca dava para você se organizar, nunca dava para você se planejar, era tudo muito para ontem e eu sentia que daí juntava com as coisas que já tinha de antes também, era tudo muito caótico. A outra coisa que eu também notava quando eu trabalhava em agência nessa época era a questão dos relacionamentos. Nossa, gente, isso era um problema. Eu sempre fui uma pessoa mais calma, digamos assim. Não gosto de briga, sou super tranquila. Mas tem horas que até o Buda perderia a paciência, sabe? Assim, porque você fica é cada coisa que acontece que te tira do sério, sabe? De fofoca, de você ser prejudicado por uma coisa que você não fez e falaram que você fez. Então, isso é muito chato. Isso eu achava muito chato. E aí, quando acontecia muito isso, o que acontece? A equipe não conversa entre si. Então fica um de birrinha com o outro, prejudica todo o trabalho em equipe, né? Outra coisa que eu também notava é que a gente não tinha muita perspectiva, porque parecia que o trabalho ia ser daquele jeito para sempre. E pelo que eu vejo hoje em dia, ainda muita agência de publicidade trabalha assim, tanto que a rotatividade em agência é super alta, sabe? A pessoa entra, ela trabalha durante um tempo que ela aguenta, depois ela muda para outro ambiente, que ela vai fazer o mesmo ritmo de trabalho, mas pelo menos ela mudou um pouquinho de empresa. Complicado. Daí eu tenho as minhas próprias questões pessoais, assim, que eu posso falar para vocês, que também acabaram sendo consequência desse período que eu trabalhava desse jeito. Eu gosto de brincar que as minhas amigas me chamavam de amiga imaginária, porque eu nunca podia ir num Outback jantar com elas. Nossa, sem chance, eu nunca podia sair mais cedo para, sei lá, estar lá às 7 horas no Outback, por exemplo. Ia ter aniversário de alguém, gente, desculpa, não vou poder, que eu tenho que trabalhar. Eu começava a fazer curso e tinha que parar, porque eu faltava muito por causa do trabalho. Eu não conseguia me dedicar à atividade física. Eu cansei de ser sócia majoritária da academia, sabe, de pagar a anuidade, começar bem, mas aí nunca ter tempo, tá sempre exausta. Não sei se vocês se reconhecem em alguma dessas coisas, mas isso antes do meu filho nascer. Porque quando o meu filho nasceu, eu falei, gente, não tem condições de continuar desse jeito, né? Foi aí que eu comecei a esboçar essa vontade de mudar de área. Mas daí, quando meu filho nasceu, eu já quis sair do ambiente de agência e fui trabalhar na área de marketing, de comunicação dentro de uma empresa. Então, isso já me ajudou um pouco, porque tinha um pouquinho mais de estabilidade na rotina. Então, já foi uma decisão bem acertada. Mas ainda assim, apesar de ter acertado a rotina, eu não senti uma realização pessoal, eu tava querendo mais, sabe, gente? Enfim, são alguns pontos, eu tô tentando controlar o horário para não falar muito, se deixar eu fico aqui batendo papo com vocês, o que é super gostoso, mas tem outras coisas que eu quero falar. Bom, e aí vamos lá então. Olha só esse slide, gente. Eu tenho certeza que vocês se identificam com alguns desafios que eu vou colocar aqui, porque existem alguns desafios que são comuns a praticamente todas as pessoas quando a gente fala em organização, tanto pessoal quanto profissional, né? Então, por favor, compartilhe aqui no chat qual o principal desafio que você enfrenta hoje com relação ao seu processo de organização. E aí, enquanto vocês escrevem, eu vou fazendo alguns comentários aqui. Eu vejo que procrastinação, verdade, excesso de informação, muita demanda também, apagar muito incêndio. O que mais? Você ficar preso a um trabalho pela questão financeira, eu acho que também é um ponto, né? Todo mundo está enfrentando esses desafios hoje em dia, porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito louco, né? De repente a gente foi inserido num mundo 24/7 que ninguém pediu para fazer parte, e de repente você está respondendo mensagem do seu chefe às 11 horas da noite no WhatsApp se perguntando por que eu existo, por que eu estou aqui, qual é a minha missão nessa vida, porque é estressante, é muita coisa. A gente tá também, outra característica do nosso mundo hoje é essa ideologia do empreendedorismo. Então você tem que ser empreendedor, você tem que ser o cara, você tem que ter alta performance, você tem que ser o bom.
ninguém admite nenhum tipo de fracasso, especialmente tanto para homens quanto para mulheres, mas eu vejo que as mulheres se cobram muito, especialmente quem é mãe, fica o tempo inteiro falando, cara, eu nunca sou a melhor mãe do mundo, eu não consigo. Às vezes você nem quer ser a melhor mãe do mundo, você só quer ser uma boa mãe, mas você sente que nunca é o suficiente. Sei lá, eu sinto uma cobrança muito assim, né, das mulheres. Às vezes eu mesma me pego com esse tipo de cobrança. Eu sei que é uma realidade mesmo, né? Muita preocupação, muito problema. Enfim, a gente fica muito pressionado o tempo todo. Então, pelo que eu tô vendo que vocês estão escrevendo aqui, realmente são desafios que a gente enfrenta hoje, né? E o que acontece é que com tudo isso que está acontecendo, com esse excesso de informações, excesso de demandas, excesso de tudo, eu diria, as pessoas se organizam do seu jeito. Então, algumas já têm uma tendência mais natural para a organização, outras vão meio aos trancos e barrancos, outras agem sobre o latest e o loudest, né? Sobre o que grita mais alto, o que for mais urgente, assim. Cada um tem a sua maneira pessoal ali de fazer as coisas. Então, o que eu vejo que as pessoas fazem, eu anotei aqui algumas coisinhas que eu sinto que a maioria das pessoas faz. Em primeiro lugar, é o uso indiscriminado da agenda. Tipo, eu só tenho uma ferramenta para me organizar, minha agenda. No celular, de papel, no Google, onde quer que seja, você tem uma agenda e aí você coloca tudo que você tem que fazer na vida na agenda. Como se fosse o único lugar que existisse. Né? Então, é o uso indiscriminado da agenda. Isso que eu vejo que muitas pessoas fazem. Outra coisa, misturar listas, né? Então, eu vejo muito assim que, por exemplo, a pessoa chega no trabalho e ela cria uma lista de coisas para fazer naquele dia, tudo misturado, em nível de urgência, de prioridade, projeto misturado com tarefa, coisa que é para os outros fazer misturado com o que você tem que fazer, ideias que ainda não estão muito claras, fica tudo misturado ali e você vai trabalhando em cima daquilo sem muita distinção e acaba se sentindo sobrecarregado. Por quê? Porque você nunca vence aquela lista. E aí, assim, a lista, isso é uma verdade, tá, gente? A lista de coisas a fazer nunca vai ter fim. Mas a nossa vida tem fim. Então, eu acho que esse é o ponto principal da organização, sabe? A gente se tocar realmente e falar, cara, eu tenho que colocar limite aqui, porque senão não vai rolar. Outra coisa que eu acho que também e eu acho que a tecnologia potencializou muito isso, que é o excesso de arquivos no computador, excesso de arquivos de pastas nos e-mails, excesso de arquivo no Google Drive, excesso de tudo. Então a gente vai... existe esse volume invisível da tecnologia, a gente vai só guardando coisas, salvando arquivos, salvando texto, não sei o que lá. Chega uma hora que está muito confuso. Não sei se vocês acham que isso faz parte da realidade de vocês, mas é o que eu vejo que as pessoas fazem, pelo menos a maioria. Outra coisa, vários aplicativos. Aí você fala assim, nossa, Thaís está usando o Todoist, então eu vou baixar o Todoist. Aí você baixa o Todoist. Você achou legal, só que depois de 3 dias você já ouviu falar em outro. Ah, tem o Notion, vou baixar o Notion. Daí você baixa o Notion. Aí tem o Trello. Aí o pessoal na empresa usa o Asana. Aí você começa a baixar um monte de aplicativo. E aí você acha que você chega um ponto que você precisa de um celular com mais espaço para ter mais... Muita calma nessa hora. Para mim, quando você começa a sentir que você precisa de mais espaço no celular, no e-mail ou em casa, é porque é sinal de coisas demais, tá bom? Outra coisa que eu vejo também que também é uma questão assim da organização como um todo. Não vai tanto no trabalho, mas remete diretamente ao tempo das pessoas, que é não dividir tarefa em casa. Gente, isso é muito importante, isso é incrivelmente importante. Todo mundo que mora na casa tem que fazer as coisas, porque vocês dividem o mesmo ambiente. Eu sei que a gente está num momento do mundo de mudança de paradigma, de mudança de gerações, e que tudo isso é uma construção que vai melhorar. Mas, cara, a gente tem que conversar sobre isso, tá? E a outra coisa também que eu vejo é que, às vezes, quando a pessoa começa a se organizar, eu vejo muito isso quem começa a usar, por exemplo, o método GTD, ou qualquer outro método que te dê velocidade de execução. A pessoa, em vez de aproveitar o tempo livre que sobra para ela na vida, ela começa a usar esse tempo livre para colocar outras coisas e acaba ficando sobrecarregada de novo. Então, assim, gente, vamos lá, né? Vamos tentar pegar um pouquinho, assim, o sentido de uma vida um pouco mais tranquila, né? Às vezes, eu vejo que a organização, ela não serve só para você ser uma pessoa organizada, mas sim para você ter uma vida mais significativa. O que eu estou propondo aqui com Vida Organizada
é apresentar uma solução para todos esses desafios que a gente viu até aqui. E essa solução não está em uma ferramenta, não está em um método específico, não está numa técnica, não está em algo milagroso que eu vou falar para você fazer agora. Não está. O que eu apresento aqui é a ideia do processo pessoal de organização. Então, a organização ela não é um fim em si mesma. A gente não está se organizando para ser organizado, e sim porque a gente quer ter mais qualidade de vida. A organização é um meio para a gente alcançar isso. E, especialmente no Vida Organizada, eu trabalho com alguns valores que, para mim, são realmente a base desse processo pessoal. O primeiro desses valores é a coerência, ou seja, o que é ter uma vida organizada? É ter uma vida coerente com quem você é. Então, você se conhecer, e tudo isso é um processo para toda a vida, como vocês podem imaginar, mas então é você se conhecer, conhecer seus valores, conhecer seus pontos fortes e fracos, e saber construir toda a sua vida ao redor de quem você é. Isso é coerência, tá? E é um processo para toda a vida. Em segundo lugar, e eu gosto de falar isso, é que quando a gente se organiza, isso é um ato de compaixão com o mundo, porque, então a compaixão seria um segundo valor. Porque não só você está sendo legal com as outras pessoas, né? Você está sendo organizado, isso é respeitar o tempo do outro, é respeitar as demandas de todo mundo, da equipe. É uma forma de respeito por si só, é um ato de compaixão. Mas também porque você serve como exemplo para outras pessoas. Você acha que você não impacta a sua equipe quando você se organiza? Você acha que você não impacta a sua família quando você se organiza? É um ato de compaixão. E eu digo que chega no ápice desse ato de compaixão quando a pessoa vira para você e fala: nossa, Thaís, você toca as coisas de uma maneira tão tranquila, me ajuda a fazer isso também? Putz, aí você alcançou o ápice, aí você tá virando quase iluminado. E é muito legal mesmo, tá? Outra coisa que é muito importante, outro valor muito importante desse processo de organização é a autonomia. Então, assim, estamos com 100 pessoas online aqui, que é o limite da sala. Né? Obrigada por vocês estarem aqui, por sinal. Mas não dá para você forçar ninguém a ser organizado. Não tem como você virar, sei lá, para uma pessoa que você sabe que o mundo dela tá caindo, ela tá para ser mandada embora, que o marido vai pedir o divórcio, ou a esposa vai pedir o divórcio, enfim, porque a pessoa é totalmente desorganizada. Não adianta você virar para ela, você não vai colocar isso na cabeça dela. Ela tem que acordar para a vida por si só. E tudo bem, sabe? Cada um no seu tempo também, mas chega um momento que você tem o seu chega, a pessoa fala: cara, deu. Eu preciso me organizar para ter uma vida mais legal. E aí é nesse ponto, e esse ponto de ruptura é super importante, e aí é o processo que você vai atrás. Esse eu acho o mais importante de todos, tá bom? E aí o outro valor, o quarto e último, porém não menos importante, é a personalização. Eu acho que você personalizar as soluções para sua vida é ponto-chave. Para mim, não tem nada mais chato do que quando eu leio alguma prescrição, algum livro, alguma recomendação, e o cara fala assim: você tem que fazer de tal jeito, porque senão você não vai conseguir. Eu fico: ai, caramba. Porque assim, eu me entender e ter compaixão comigo mesma, de entender que eu também tenho o meu ritmo, o meu processo, e que eu vou implementar determinadas coisas no meu tempo, isso é muito importante. Então, assim, isso é uma das coisas que eu mais gosto do método GTD, por exemplo, porque eu sei que o método tem que se adaptar à minha vida e não ao contrário, sabe? Então, bom, eu acho que personalizar as soluções é muito importante, é um valor importante. E tudo que eu ensino, e assim todos nós do Vida Organizada, né, tem os seguintes princípios, tá? Eu posso falar vários princípios, mas acho que todos se resumem a um único princípio, vou tentar resumir, que é rotina tranquila. Ponto. Eu não estou aqui com vida organizada buscando alta performance, apesar de eu achar isso ótimo, e eu gosto também da ideia, mas, cara, o vida organizada é para quem quer ter uma vida tranquila, sabe? Tranquilidade pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Se para você tranquilidade significa passar num concurso público e ter estabilidade, eu vou te ajudar a se organizar para você passar nesse concurso. Se ter tranquilidade significa você alcançar a independência financeira, você tem como se organizar para fazer isso. A organização te ajuda em tudo isso. Mas, do meu ponto de vista, a organização tem esse princípio da tranquilidade. Se eu me organizo e eu passo mais tempo me organizando, mais tempo me sobrecarregando de coisas para poder ser mais organizada, eu não acho que isso é legal. Para mim, o que me diz: Thaís, você é uma pessoa que tem uma vida organizada, é ter uma rotina tranquila, é ter um dia a dia tranquilo, é saber que eu consigo parar
hoje, estudar, porque eu não estou deixando para a última hora esse negócio. Então, se pauta muito na tranquilidade, tá? E eu acredito que você se identifique com isso, por isso que você está aqui também. Então, é isso que o Vida Organizada propõe. Eu sei que é ir um pouco na contracultura, eu sei que a gente está vivendo num mundo que é focado em alta performance, é de fazer mais, é de você aproveitar melhor o seu tempo, é de nem dormir direito. Eu não concordo com isso, tá bom? Eu quero comprar essa briga. Bom, vamos lá, vamos mudar de slide aqui. Muito bem. O que significa ter uma vida organizada? Ter uma vida organizada, então, significa viver uma vida de acordo com seus valores pessoais, tá? Então, é você entender quem você é e isso se reflete em tudo. Levante a mão quem nunca teve que fazer alguma coisa no trabalho porque o chefe pediu e você falou, cara, não concordo, que chato, tem que fazer isso. E você fez porque, no final das contas, você dependia do salário, dependia do emprego para até sustentar sua família, que é um dos valores mais importantes que talvez você possa ter. Mas é chato você ter que fazer coisas que te agridam emocionalmente, né? Então, é você saber se conhecer e trazer para o seu cotidiano as atividades que imprimam essa essência de quem você é. Isso, para mim, é ter uma vida organizada. É investir tempo naquilo que é mais significativo para você e ir tirando da sua vida aquilo que não tem nada a ver com você. E é um processo, gente, não é do dia para a noite. Não se force a viver isso do dia para a noite. Tem a ver com propósito, mas não necessariamente um propósito de vida maior, mas sim descobrir o propósito das pequenas coisas. Tipo, por que eu estou fazendo esta aula aqui hoje? Para mim tem vários propósitos, né? Por que eu vou lavar a louça da minha casa? Tudo isso tem um propósito. Não precisa ser um propósito de vida enorme, gigantesco, que é até difícil a gente pensar, né? É todo um processo, mas buscar o propósito nas pequenas coisas. Também não se trata de colocar as coisas dentro de caixas organizadoras maravilhosas, apesar de eu adorar caixas organizadoras, né? Mas é você levar uma vida coerente. Eu gosto de usar essa analogia para brincar um pouquinho e falar: o que adianta você ter uma gaveta de meias organizadíssima, aquelas colmeias? Show! Acho lindo. Etiquetado por cor, dobradinho, a meia dobrada de um jeito que não magoe a meia, não é mesmo? Tá bom. E você levanta a cabeça, olha para o espelho do seu armário e você se acha um lixo. Assim, eu não consigo entender, sabe? Ou então a pessoa que tem alta performance no trabalho, mas uma vez eu li, eu não vou lembrar agora a referência, depois se eu lembrar eu coloco para vocês, mas eu li o livro de um cara que ele falava assim, não adianta você ter o cartão Platinum se a sua vida pessoal é lixo. Eu acho essa frase sensacional, sabe? Porque a vida é composta de diversas áreas, não é só o trabalho, não é só uma área da vida, são várias. E é você estar bem com todas essas áreas. Bom, a ideia é ser feliz no final das contas, né, gente? Deixa eu ver aqui alguns comentários de vocês. Tá ruim o áudio, gente? Algumas pessoas comentaram. Pode ser o microfone. Vou tentar melhorar o microfone na próxima aula. Obrigada pelos comentários, gente. Tá bom. Às vezes é conexão também, é um mix, né? Vamos ver. Muito bem. Como que funciona o processo, né? Gente, estou super pontual. Eu estou super pontual. São 7h30. Às 7h30 eu queria ter chegado aqui onde eu estou, então eu estou me sentindo muito pontual e feliz. Espero que vocês estejam gostando da aula. Como fazer então? Não é mesmo? Como que funciona o processo do Vida Organizada como um todo? Como funciona, tá? Para mim, a base de tudo é a gente entender que a gente tem diversas áreas na nossa vida. Essas diversas áreas têm as suas necessidades, têm as nossas vontades. E essas áreas, elas não competem entre si. Não é pessoal e profissional batendo de frente. Não, somos uma pessoa só, com várias áreas. Nessas áreas, nós temos papéis, nós temos responsabilidades e nós temos o nível de satisfação que a gente tem em cada uma dessas áreas. Como que a gente tem essas áreas em equilíbrio? Como que a gente faz essas áreas conversarem amigavelmente umas com as outras? Para mim, esse é o processo, tá? É isso. Então, assim, temos diversas áreas na vida. Listei aqui as áreas que são mais comuns, mas eu acredito que você pode e deve personalizar isso para você. Mas você tem, por exemplo, casa, vida doméstica é uma área da vida, família também,
lazer, então aqui entram hobbies, né? Entram viagens, atividades que você faz por lazer, realmente, sua saúde, finanças, trabalho, carreira, seu desenvolvimento, né? Estudos, espiritualidade, você pode colocar outras que sejam importantes para você. Eu gosto de colocar criatividade, por exemplo, como uma área da minha vida, porque para mim é um ponto de foco importante. Então é legal que você personalize, né? E se você estiver tomando notas aí, eu espero que sim. Uma das coisas que você já pode fazer hoje, depois dessa aula, é desenhar essas áreas da sua vida. Quais são as áreas que você tem na sua vida, ponto. E aí você fazer uma análise honesta delas e falar assim, essa área aqui tá do jeito que eu quero? Se não tá, a gente vai ver daqui a pouco o que a gente vai fazer. Se tá, a gente vai ver daqui a pouquinho também o que mais que a gente pode fazer, tá? Tem uns segredinhos aí para compartilhar com vocês. O outro ponto é que a gente também tem diferentes papéis na nossa vida. Isso é muito legal, porque hoje, deixa eu pegar aqui meu bullet journal, onde ele está? Ah, tá aqui. Eu fiz hoje, enquanto eu estava no ônibus voltando da faculdade, eu fiz uma lista dos papéis profissionais que eu tenho na minha vida hoje, né? E eu listei 7 papéis que para mim são essenciais. E eu encorajo vocês a fazerem esse exercício também. Porque nesses papéis, eu listei, vou falar para vocês, vou compartilhar com vocês. Isso aqui não tá nem no blog, viu? É coisa de hoje. Quais são os meus diferentes papéis hoje, né, profissionais? Eu coloquei liderança, porque eu tenho equipe agora que trabalha comigo, eu tenho pessoas que se reportam diretamente a mim, então qual é o meu papel com relação a essas pessoas? Eu tenho que direcioná-las, eu tenho que inspirá-las, eu tenho que ser uma fonte realmente de liderança, né? De inspiração, de gerar confiança. Então, liderança eu coloquei como um papel. Eu coloquei meu papel como Master Trainer, porque, rapidinho contextualizando, no GTD existem algumas formações, GTD é um método de produtividade que eu uso, né? E eu tenho a formação como Master Trainer, cada país tem o seu. Eu sou a Master Trainer no Brasil, que é responsável por capacitar os outros instrutores. Isso impacta a entrega como um todo, né, da franquia, porque se um instrutor que eu capacitei vai numa empresa e faz um treinamento ruim, de quem é a responsabilidade, certo? Então, eu como Master Trainer tenho uma série de responsabilidades. Bom, é meu papel. Outro papel que eu tenho, eu coloquei como mentora. Então, eu tenho a mentoria do Vida Organizada, mas não é só isso. Eu me vejo como mentora em diversas situações. Quando uma pessoa que começa a trabalhar numa área, por exemplo, quer começar a trabalhar como coach de produtividade, e ela me vê como essa pessoa e me pergunta coisas, a gente troca ideias, toma um chá, etc. Eu me vejo como mentora também. Então, isso é bem legal, que são 3 papéis bem de liderança. Eu achei bem interessante. Até fiz um comentário no meu Twitter hoje sobre isso. Os outros 4 papéis que eu coloquei eu como professora, então eu tô aqui, tô dando uma aula agora, né? Então eu sou professora, eu faço cursos diversos em organização, em produtividade, sou professora de GTD, também faço cursos de comunicação que tem a ver com a minha área, tá? Eu coloquei um papel também, aí eu não sei o nome direito, mas eu coloquei como motivacional, que eu vejo muito isso. Quando eu faço um vídeo no YouTube, quando eu faço uma palestra, eu tenho um papel motivacional ali, que é realmente a pessoa assistiu aquele vídeo, ela viu aquela palestra, ela sai querendo ganhar o mundo, é isso que eu quero. Então, é um papel. Outro papel que eu coloquei é o de escritora, então eu escrevo post para o blog, eu escrevo livro, eu escrevo artigo, eu escrevo um monte de materiais. Então esse é um papel muito forte para mim e eu adoro esse papel, eu adoro escrever. E por fim coloquei pesquisadora também, porque não só na área acadêmica, que eu estou fazendo mestrado agora e me inserindo nesse mundo como um todo, mas pesquisadora na minha área, pesquisadora em produtividade, em organização, pesquisadora do GTD, uma série de coisas. É digital influencer, a Vera colocou. Então, eu vejo isso como consequência, sabe, Vera? Talvez esse motivacional tenha mais a ver com isso. Obrigada por compartilhar. E uma vez que eu defino os diferentes papéis, e eu recomendo que vocês encontrem esses papéis, e aqui eu falei só do profissional, tá? Mas tem os pessoais também. Eu sou mãe, sou esposa, sou filha, são diferentes papéis. Você encontrando os diferentes papéis, é legal você listar as responsabilidades que você tem naqueles papéis. Ah, tava achando que só porque era uma aula aqui de 1 hora não ia ter lição de casa? Vai ter lição de casa sim. Você que está me assistindo, você vai definir as suas áreas da vida, você vai definir os papéis que você tem, tanto em nível pessoal quanto profissional, e para cada um desses papéis você vai listar suas responsabilidades. Você sabe o que é isso?
Se você já se candidatou a uma vaga de emprego numa empresa, você sabe o que é isso. Você tem o seu escopo de trabalho. Não é? Você não vê lá a descrição do cargo, você será responsável por... Só que quantas vezes na vida a gente vê isso? Pouquíssimas, né? Desculpa, gente, estou me recuperando de um fim de tosse. Então, pouquíssimas vezes. Então, a ideia é que você possa listar quais são as suas responsabilidades. Eu listei também aqui, né, fazendo esse exercício hoje no ônibus, não é mesmo? E para cada um desses papéis, que eu falei no slide anterior, eu tenho responsabilidades. Isso é tão legal, porque aí, por exemplo, eu vejo, quais são minhas responsabilidades como pesquisadora, por exemplo? Então, ler artigos acadêmicos na área da comunicação, acompanhar eventos acadêmicos, ler artigos na área de sociologia do trabalho. Então, isso são as minhas responsabilidades. Olha que show que é isso, porque aí você começa a ver qual que é o escopo do seu trabalho e da sua vida pessoal, e você começa a identificar o quê? Tarefas recorrentes. Então, antes de você achar que, sei lá, toda segunda você tem que estudar inglês, calma. Veja o todo. Porque tão importante quanto estudar inglês toda segunda, tô dando um exemplo, né? Pode ser que você também tenha que fazer outras coisas. Então, você vai ter esse todo listado. Vocês estão vendo a lição de casa que eu tô dando para vocês? Meio grandinha, né? Essencial. Ela é essencial, essa lição de casa. Se for para vocês aprenderem a fazer uma coisa com essa aula aqui, é essa. Porque as áreas da sua vida, os seus papéis, as suas responsabilidades são um mapa da sua vida. E esse mapa da sua vida que vai te falar, estou aqui. Porque é isso que o mapa faz, né? O mapa não é você, ele é uma representação. E aí ele te fala, o mapa, ele fala onde você está, onde você esteve, porque você consegue olhar, e para onde você está indo. E é isso que eu vou falar agora, olha só que legal. Imagina só que você pega uma área da sua vida, por exemplo, lazer. Vai, lazer. Aí você se pergunta, eu estou feliz com essa área? Não tô. Thaís, eu não tô feliz com essa área por motivos, tá? Então, você tem coisas para resolver. Então, o que você pode fazer para que essa área fique do jeito que você quer? Tá bom? Se a gente for usar a nomenclatura semântica aí do GTD, você pode dizer que você tem projetos. Então, você tem projetos, coisas que você quer concluir para você conseguir chegar nesse nível de satisfação que você gostaria de ter nessa área. Agora, me fala assim, não, Thaís, eu tô super satisfeita com essa área da minha vida. Tá do jeito que eu quero. E tá perfeitamente ok você manter assim. Talvez você não tenha que ter nenhum projeto, nem nada do tipo para essa área. Mas se você sentir que tá num nível legal, mas você quer melhorar isso, no sentido de não tem nenhum problema para resolver, mas você quer melhorar, você quer mudar de nível, aí a gente já tá indo pro campo da alta performance, que não é obrigatório de forma nenhuma, mas você percebe que você quer. Aí são coisas para alcançar, você sobe. Aí usando a semântica do GTD, a gente vai para objetivos, tá? Então, assim, você pegar uma outra área, sei lá, finanças. Eu tenho muita coisa para resolver em finanças, Thaís. Então, você tem dívidas, você tem financiamento, isso é tudo coisa para resolver. Então, antes de pensar lá na frente, você vai resolver essas coisas, tá? Isso a gente falando de finanças. Resolveu, partiu para o próximo nível. É pensar em coisas que você quer alcançar, é ter metas, é ter objetivos, tá bom? Então, isso aqui é uma forma de você raciocinar sobre as diversas áreas da sua vida. Então, vamos lá. Recapitulando. Desenhou as áreas da sua vida. Para cada uma delas, você vai se perguntar se você está satisfeito com o nível como essa área está na sua vida hoje. Se você não estiver, pergunte-se o que vai fazer eu ficar satisfeito. Você vai ter coisas para resolver, você vai ter projetos, tá bom? Estou satisfeita, mas eu queria algo mais. Então, muito provavelmente você vai desenhar objetivos. E assim, só para dar uma pincelada nisso, é óbvio que em uma aula de 1 hora eu não vou conseguir falar mais, mas para quem se interessar mais, no método GTD a gente tem uma abordagem aqui de diferentes horizontes que servem para a gente entender melhor como a gente consegue encontrar projetos, como a gente consegue encontrar ações, e aí objetivos de curto, médio e longo prazo, tá? Fica só a pincelada aí para vocês saberem onde encontrar mais sobre isso, porque nessa aula a gente não vai conseguir esgotar esse assunto. Infelizmente, adoraria, mas... Enfim. Então, como eu falei para vocês, ter uma vida organizada requer um processo.
mais do que usar ferramentas. Gente, vocês viram que eu não falei de ferramenta até agora? Porque não importa. Se você tiver um processo pessoal, você pode pegar um guardanapo no restaurante, está lá na pizzaria com seus amigos, pega o guardanapo e você desenha isso. Não importa a ferramenta que você vai usar para se organizar. É você ter esse processo pessoal de organização. E acrescentar um processo de organização à nossa vida é o que vai permitir que a gente tenha essa clareza, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. E aí você vai aprender a se relacionar melhor com as pessoas. Porque aí você também vai entender que você vai lidar com uma coisa de cada vez. Então, quando você começa a ter essa análise das áreas da sua vida, você começa a ver, por exemplo, putz, olha, realmente eu queria muito começar a estudar francês, só que meu inglês, que é mais necessário nesse momento, é uma coisa que eu preciso focar melhor agora. Então, assim, meu foco no momento vai ser o inglês. Eu vou me dar, sei lá, 6 meses para focar no inglês, eu quero ter tal resultado, e depois eu faço o francês sem problemas. Então você começa a se sentir mais ok com as decisões que você toma, que você vai deixar para depois. Você não fica se sentindo mal porque, putz, vou deixar o francês de lado. Não, você está super bem resolvido com o lance de estudar, focar no inglês, tá? Então a gente vai ressignificar as coisas que entram na nossa vida. Você vai aprender a pensar melhor. Isso é ter noção de prioridade. É isso, tá? E aí, olha só, quando a gente soluciona problemas, né? Quando a gente soluciona problemas, a gente diminui preocupações e a solução desses problemas vai guiar as mudanças que a gente vai ter na nossa vida. Então, a partir do momento que você começa a resolver problemas em uma determinada área, as portas vão se abrindo. E tudo começa com a autonomia. Lembra que eu falei lá do valor da organização? O que eu posso fazer? Como que eu me coloco aqui? Eles falam muito isso em inglês, eu acho até meio batido, meio clichê, mas eu gosto muito ainda dessa analogia, que é eu me coloco no assento do motorista ali, sabe? Cara, sou eu, é a minha vida, eu tô guiando a minha vida e, pô, já tô resolvendo isso aqui, não, isso aqui eu quero fazer, mas por enquanto fica aqui um pouco em stand-by, porque eu tô focando em outra coisa. É você tá bem resolvido com as suas decisões, tá? E aí uma coisa que eu vou falar pra vocês é a coisa mais importante que vocês podem alimentar, e quem já passou por uma depressão, quem já passou por qualquer problema assim, sabe como é importante que a sua cabeça esteja bem. É isso. Para mim, a coisa mais importante que eu posso fazer na minha vida a qualquer momento é eu garantir que a minha mente está bem. Passei por poucas e boas nos últimos anos, assim, já passei por uma depressão também anos atrás, e eu sei que se tem uma coisa importante, que é mais importante de tudo, é a minha cabeça tá bem. Então, essa é a recomendação que eu trago aqui para vocês também. Façam de tudo para sua mente ficar bem. Tá bom? Bom, a organização desse processo, né, como funciona? A partir do momento que você começa a fazer essa análise das áreas da sua vida, papéis e aí responsabilidades, aí sim, nas responsabilidades você vai começar a identificar o que deve ser rotina, com que frequência você deve fazer tal coisa. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu listei lá nas minhas responsabilidades, que eu tenho, por exemplo, que estudar textos acadêmicos na área da comunicação. É uma das responsabilidades que eu listei naquele exercício que eu falei para vocês. Eu vou pensar, tá, para eu conseguir cumprir bem esse papel que eu tenho, né, na área de pesquisa e tal, com que frequência eu tenho que ler textos da área da comunicação? Porque assim, eu tenho várias coisas que eu tenho que fazer na vida, né? Tem muita coisa, trabalho e vida pessoal. Então, com que frequência seria legal eu fazer isso? Aí eu listo para todas as responsabilidades, vou ter lá 100 responsabilidades, pelo menos. Semanal, uma vez por mês, não sei o que lá. Depois que você listar tudo, você vai bater uma coisa com a outra. Tipo assim, você vai perceber que você tem 80 coisas que quer fazer toda semana. Cabe na sua vida? Se você não fizer esse exercício, não tem como você saber. E você vai ficar brigando com você mesmo, tentando encaixar as coisas, sendo que não cabe tudo. Tá bom? Então, esse é um exercício justamente para você ver o que cabe na sua vida. Depois que você viu o que cabe, que você vai pegar uma ferramenta, e aí pode ser a ferramenta que você quiser. Pode ser a ferramenta que você quiser. Para organizar isso. Tá? Um ponto que é muito importante é a gente entender a diferença entre esses três comportamentos de organização. Organizar, planejar e registrar. Por que eu falo isso? Porque
Geralmente as pessoas fazem assim, eu vou me organizar em 2019, então vou comprar um planner, beleza? Só que daí o negócio em si não funciona porque não adianta você só ter a ferramenta. É muito importante que você organize as suas informações e veja tudo que você tem para fazer como se fosse um catálogo de coisas. Então, assim, você tem um catálogo de rotinas, você tem um catálogo de projetos, você tem um catálogo de objetivos, você tem um catálogo das áreas da sua vida. Isso é organização, você tem essas informações organizadas. Você tem, por exemplo, a sua agenda organizada, que te diz assim, sexta-feira, amanhã, eu tenho uma reunião às 11 horas e uma consulta médica às 15 horas. Isso é ter as informações organizadas. Com base nisso, você pode se planejar, que é tipo assim, tá, para eu estar nessa reunião amanhã, eu preciso ler um texto legal hoje. Beleza. Para eu chegar no horário na consulta médica à tarde, eu tenho que sair de casa em tal horário. Então, você faz um planejamento com base na organização que você já tem. E o registro das coisas, né? O registro de tudo, você pode fazer, sabe, com papel, com ferramenta digital, enfim. Mas são 3 diferentes tipos de coisas. Tem um texto no blog, tem vídeo no canal onde eu explico a diferença entre os 3. Aqui eu só estou dando uma pincelada sobre isso para que vocês pesquisem mais. Mas o que faz as pessoas bagunçarem a vida é muitas vezes confundir os 3, juntar tudo no mesmo balaio, aí é usar a agenda só para se organizar e fazer tudo, e se planejar e acaba ficando um pouco confuso. Tem algumas maneiras de você diferenciar esses 3 tipos de comportamentos. Tá? É só isso que eu queria comentar aqui. E como começar a se organizar? Além do que eu já falei sobre a questão das áreas, é entender, em primeiro lugar, a gente tem 5 passos. 5 passos é o método do Vida Organizada para você organizar qualquer área da sua vida. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo, quem quiser aí, registrar, certo? Eu tô falando, a Suzana perguntou o que é registrar. É simplesmente você fazer o registro das coisas, Suzana. Então, você pode estar fazendo o registro desta aula, você está anotando as coisas. Então, o primeiro passo para você se organizar é destralhar. Por quê? Porque não é possível organizar tralha. Então, é tirar da sua vida aquilo que não faz sentido para você manter aquilo que faz sentido. É o primeiro ponto. Não adianta você querer organizar quando você tem tralha. E então, essa análise das áreas da vida e da quantidade de responsabilidades que você tem vai poder te ajudar a olhar o que faz sentido ou não nesse momento. Então, destralhar, e aí você pode começar destralhando a sua casa, é o mais fácil, destralhar coisas, antes de ir para a sua agenda, para os seus projetos, para as áreas e responsabilidades aí da sua vida. Mas é destralhar. Depois, o segundo passo é organizar propriamente dito, que seria encontrar soluções. Então, você vai encontrar soluções para aquilo que você quer que fique na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Eu sempre brinco com esse exemplo, né? Que é a mãe que sempre briga com os filhos que jogam a roupa suja no chão do banheiro, mas em vez de brigar com eles, coloca um cesto de roupa suja ali. E fica mais fácil você jogar no cesto do que jogar no chão, tá? E isso é encontrar soluções. Terceiro passo é você arrumar, colocar as coisas no lugar certo. Então não adianta você querer arrumar sem ter destralhado e organizado antes. Não adianta você ter tudo dentro de uma caixa organizadora linda, sendo que você nem sabe o que tem dentro, ou se você está organizando tralha. O quarto passo é manter essas soluções. Então, a gente vai ver uma série de estratégias para manter essa organização que você encontrou. Mas, essencialmente, o quinto passo é o curtir. Tudo isso que a gente faz na nossa organização serve para você curtir mais a sua vida, tá? Pessoal que está fazendo perguntas no chat, por favor, usem a caixinha de perguntas e respostas, porque senão acaba se perdendo aqui no chat, tá bom? Que eu vou, no final da aula, responder as perguntas o máximo que eu conseguir. E aí, tudo isso que eu tô falando para vocês podem falar assim, nossa, como continuar? Gente, todo jogo tem o seu guia, né? Então, eu tenho 3 livros publicados sobre isso, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no que a gente está vendo aqui. Vida organizado, casa organizado, trabalho organizado, cada um para as 3 grandes áreas aí da nossa vida. E aí, só para fazer um resumo do que a gente viu aqui hoje, né? A gente viu o seguinte, me apresentei, falei um pouquinho quem é a Thaís, um pouquinho da minha história, um pouquinho da história do blog,
Falei sobre o mundo que a gente vive hoje, os desafios mais comuns, como que as pessoas costumam se organizar e que o que eu trago é uma mudança de paradigma, não está pautado em ferramentas, está em você desenvolver um processo pessoal seu. Eu falei o que significa ter uma vida organizada, como funciona esse processo, né, que é pautado essencialmente nessas áreas da sua vida, vai muito além das ferramentas, então é você saber fazer essa análise, o poder da autonomia, que você vai aprender a desenvolver o foco, e que foco é tudo, a diferença entre organizar, planejar e registrar, como começar os 5 passos e todo jogo precisa de um guia. Falei um pouquinho dos livros. Se você quiser se aprofundar, no blog tem muito conteúdo. Essa aula foi realmente uma aula de introdução à organização. E agora eu vou abrir para perguntas. 10 para... Eu estou muito pontual, estou muito, muito orgulhosa. Para a primeira aula, poxa, vamos ver aqui as perguntas de vocês. Vou tentar responder o máximo possível de perguntas. A Ângela está falando assim: Thaís, você vê a organização sendo ensinada na escola? Na minha época não tinha. Hoje eu acho que deveriam ensinar na escola coisas como organização e finanças. Será que tem chance de ver isso acontecendo? Ângela, eu acho que sim. Eu também acho que deveria ser ensinado na escola. Eu acredito num mundo que isso aconteça. Eu não vejo isso acontecendo tão em longo prazo, não. A gente está tendo altas reformas, né, aí no currículo... Desculpe. No currículo escolar, super polêmicas, não concordo com todas elas, mas eu acredito que a gente cada vez mais vai ver isso acontecer sim. Obrigada pela pergunta. Deixa eu ver. A Bianca está falando, Thaís, você pode falar sobre o organismo em 2019 e sobre o GTD? Sei que são diferentes, mas queria saber como é cada um para saber o que é melhor no primeiro contato. Legal, Bianca, obrigada. Gente, realmente essa pergunta da Bianca é bem legal. Eu abri ontem as inscrições para o curso online Organize em 2019. É um curso onde eu coloco tudo que eu sei de organização e produtividade, assim, sem estar ligado a um método específico. Então, assim, se você tem interesse, aproveita que está num valor promocional, porque o curso começa mesmo em janeiro. Aproveita lá para se inscrever. Se entrar no blog, é o primeiro item do menu. Você já tem todas as informações lá, tá? Então, essa é a principal diferença entre o curso do Vida Organizada e o do GTD. O GTD é específico do método GTD, é maravilhoso também. Mas tem que ver o que você prefere nesse momento. Se você quer um curso mais geral que te ajude a aprender esse processo pessoal que eu falei aqui, né, de organização nas diversas áreas da sua vida, ou se você quer se aprofundar em um método de organização e produtividade, que é o GTD. De certa maneira, eles se complementam, mas aí é a escolha sua mesmo, que você prefere nesse momento, tá? Obrigada. A Michelle está falando, oi Thaís, inspiração demais. Meu sonho é ter tanta clareza da vida assim. Como trabalhar para identificar esses papéis? Michelle, a gente não precisa complicar muito, tá? Se você conseguir fazer um mapa das suas principais áreas da vida e se perguntar se você está satisfeita com aquela área, se não, o que você pode fazer, já é um ótimo começo. E a organização só vai te ajudar a chegar lá, tá? E daí tem vários comos, né? Como que a gente pode fazer isso? Tem vários comos. Então, o curso ajuda com isso, os conteúdos do blog ajudam com isso, os conteúdos no YouTube ajudam com isso. Então, o meu papel é realmente ajudar o como, tá? E espero que dê tudo certo aí, mas esse é o primeiro passo realmente. Obrigada pela pergunta, Michelle. A Daniela está perguntando, para cada área da vida tem só um papel ou pode ter mais de um? Pode ter mais de um, sem dúvida. Por exemplo, família, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou nora, né? Então tem vários papéis, sim. Obrigada pela pergunta, Daniela. Deixa eu ficar de olho no horário aqui para responder o máximo possível de perguntas de vocês. Estou indo na ordem, tá? Peço por gentileza que vocês usem a caixinha de perguntas para fazer perguntas e não o chat. A Valdênia perguntou assim, Thaís, na divisão diária da vida, você acha importante separar estudos de trabalho? No momento eu estudo música, mas não consigo ainda trabalhar na área. Parecem áreas muito diferentes da vida para manter juntas. Quando for o caso, você pode ter estudos, então, separado de trabalho, tá, Valdênia? Se for o caso, você pode personalizar essas áreas como você quiser. Ótima pergunta, obrigada por fazê-la. Juliana perguntou, alguma dica para ajudar a decidir quais ações são mais importantes quando você é uma pessoa indecisa? Indecisão principalmente quanto ao caminho a seguir na vida. Juliana, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas o que eu posso falar para você é, o primeiro passo é você identificar as áreas da sua vida, os seus papéis e as suas diferentes responsabilidades.
E aí pensar nas frequências, porque para cada responsabilidade você vai ter que ter uma certa recorrência para conseguir lidar, né, fazer aquelas responsabilidades. Então eu coloco lá, eu tenho minha responsabilidade como mãe cuidar, por exemplo, da alimentação do meu filho. Com que frequência? Todo dia. Então eu vou vendo essas diferentes frequências relacionadas a essas responsabilidades até chegar num ponto que eu falo, putz, tem coisa aqui que eu não vou conseguir abrigar. Ou eu tenho que delegar, ou eu tenho que ficar assim super consciente que não vai rolar. Então, sem essa análise não tem como saber. Essa análise que vai te ajudar a entender o que é mais importante para você. É uma análise que só você pode fazer. Por isso que o primeiro passo é você identificar tudo isso que eu comentei, tá bom? É o primeiro passo. Aline Martins está perguntando, Thaís, uma maneira de começar seria estabelecer, por exemplo, 12 hábitos, digamos assim, a modificar, e aí fazer um calendário tipo um a cada mês, organizando de uma forma que eles funcionem como degraus, e a cada hábito novo no mês seguinte mantém o anterior e ele ganha uma rotina. Não sei se me fizer. Entendi. É, pode ser. Você pode ter um projeto que seja incorporar 12 hábitos sem problemas, Aline. É uma maneira de fazer. Não está errado, não. É bem legal, por sinal. A Eliane está perguntando, Thaís, tenho o problema de me programar, me organizar, definir minhas tarefas, tudo certinho, mas na hora de fazer, fico adiando e são coisas importantes, parece que estou sempre fracassando. Alguma dica, orientação? Sim, Eliane, eu tenho uma dica para você. Será que o que você tem que fazer está claro o suficiente? Que às vezes você tem que pegar uma coisa e ir destrinchando em pequenos pedaços. Tipo assim, eu tenho que montar uma apresentação. Às vezes montar a apresentação é um negócio muito grande. Tenta quebrar em pedacinhos menores. Tipo, criar o arquivo PPT com o nome da apresentação. É o primeiro passo. Fez esse, vai para o outro. E assim vai. Essa é uma dica. A segunda dica é uma dica que é, na verdade, a técnica Pomodoro, que é você marcar num timer ou no seu celular mesmo 25 minutos e marcou aquilo ali, você vai trabalhar focado naquela tarefa até concluir. Você fala assim, posso não terminar, mas vou fazer o melhor possível nesses 25 minutos. Então, essas são duas técnicas que, pela minha experiência, funcionam muito bem, viu, Eliane? Boa sorte. A Ilana tá falando, já estou ansiosa pensando em tudo que eu tenho que mudar. Ha, 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 como controlar isso? Eu acho que o fato da gente ir trabalhando e sempre pensando nas nossas áreas da vida, Ilana, já ajuda muito a gente a diminuir um pouco a ansiedade, porque a gente fala, não, tô ligada no movimento, tô fazendo essa análise, tô vendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e é sempre revisar essas áreas de tempos em tempos. Uma boa maneira no começo, talvez você queira revisar todo dia, depois você vai se passando para uma vez por semana, depois uma vez por mês, até você se sentir confortável com esse período de revisão dessas diferentes áreas. Eu acho que isso já ajuda a controlar a ansiedade, tá? Boa sorte. A Viviane perguntou: registrar é o mesmo que capturar? Sim. Só que é a mesma coisa. É a mesma coisa. A questão é que geralmente o que você registra, né, é, saber o que você quer registrar. Então, você pode registrar coisas que você ainda quer fazer algo a respeito, como você pode registrar coisas que você já fez só para ter um registro. Mas é a mesma coisa que capturar, sim. Vamos ver. A Gabriela está perguntando, Thaís, em que ordem devo ler os seus livros? Gabriela, eu começaria por aquele que você sente que é uma dor maior para você no momento. Se para você é casa, eu começaria por casa. Se você não tem uma dor maior, eu recomendaria você ler o Vida Organizada primeiro, e aí depois você escolhe qual dos dois tem mais a ver com você. Tá? Se você quiser começar também pelo Trabalho Organizado, que é o mais recente, enfim, realmente não tem. Começa por aquilo que você sente que vai te trazer mais resultado no momento. Eu vou responder uma última pergunta, gente, porque já deu o nosso horário, tá? Para a gente concluir aqui. E aí eu prometo que eu vou capturar as outras perguntas que ficaram aqui para responder em formato de post no blog ou em aulas futuras, tá? A Renata perguntou, por onde eu começo no GTD? Hoje é meu primeiro contato com ele. Recomendo que você leia os diversos textos que tem no blog sobre GTD. Tem um livro também, Renata, que se chama Arte de Fazer Acontecer, que é o livro base do método. E se você quiser também tem cursos que você pode ver no site gtdbrasil.com. Tá bom, gente? É isso, então. Queria agradecer a presença de todos. Infelizmente não consegui responder todas as perguntas, tem muitas perguntas, mas agradeço a todos que enviaram. Eu vou anotar aqui essas perguntas para responder em outros momentos mais apropriados. Essa aula eu vou fazer todo mês, vou melhorá-la todo mês. Você pode assistir todo mês se você quiser.
tá? Não tem limite aí de quantas vezes assistir. E lembrar, gente, mais uma vez, que estão abertas as inscrições para o curso Organize-se em 2019. Deem uma olhada lá no blog, tá? Para vocês aproveitarem esse valor promocional que vai ficar até o dia 21 só. E outra coisa também, acompanhem o Vida Organizada nos diversos canais, tanto no blog, cadastre-se para receber a newsletter. Toda segunda-feira eu mando a newsletter com texto inédito. Tem o canal no YouTube com vídeos, tem as diversas redes sociais, Instagram com textos mais curtinhos. Então, é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, gente. Essa aula vai ser feita todo mês e a cada mês eu vou melhorá-la, por isso ela não vai ser disponibilizada, ela vai ser sempre feita ao vivo, todo mês, tá bom, gente? Muito obrigada e boa noite aí para vocês. Espero que esta aula tenha sido útil, assim como foi para mim. Obrigada, gente. Tchau, tchau.